Deixa eu aqui primeiro. Boa tarde. O Ford Hip Hop, como a gente está dizendo, nós estamos fazendo todo um trabalho voltado a informar as questões das políticas públicas, umas questões das leis que acontecem na cidade, o que a gente está atuando em prol dos artistas da cidade de São Paulo, que vai para além não só do hip hop, mas o mais importante é atingir todos os artistas da periferia, porque a gente sabe os problemas que está causando agora da área da cultura, principalmente a área da artística. Então, a gente está no processo de fazer algumas leituras de leis, a gente faz umas lives e tal, e agora eu vou ler duas ações que a gente está junto com outros movimentos de cultura, do movimento de cultura da cidade de São Paulo, Ford Hip Hop com outros movimentos, o que nós estamos defendendo na cidade. E aí eu vou apresentar o que apresentamos hoje do Conselho de Cultura, como a gente está começando a estruturar ele, porque tem um projeto na Câmara para virar lei, né, a partir do que nós acreditamos ser possível para todos. E também eu vou falar da lei emergencial do município, porque a gente tem a tal Lei 1075, que é a Blanc, que fala do emergencial voltado para toda a classe artística, a partir do governo federal, que virá 3 bilhões de reais para os 26 municípios, ou 26 estados, e também para os municípios do país, dividido para auxiliar a classe artística. Mas não depende somente de uma atuação do governo federal, porque também tem que ter uma ação no município e no estado. Ainda mais porque o município ele tem no seu orçamento, tem uma reserva orçamentária voltada para a cultura, da cultura de São Paulo são 490 milhões, e desses 90 milhões, em abril, gastaram 90 milhões de reais, só que a classe artística em si, da periferia, etc., não está sendo acolhida, só que não tem grandes eventos na cidade também, né? Não tem virada cultural, todos os equipamentos estão fechados, e a lei emergencial do Covid-19 da cidade fala que a própria Secretaria de Cultura tem que gastar do seu orçamento para auxiliar a classe artística. E quando fala classe artística, a gente está falando da classe dos fazedores de cultura, desde os artistas, as pessoas que são holds, as pessoas que trabalham na parte da limpeza, todo mundo que é envolvido com cultura, todos, quem escreve, tudo. Então, porque é a classe que, durante o Covid-19, será a primeira classe afetada e a última classe que vai ter acesso à sua forma de trabalho, que a forma de trabalho é junto às pessoas. E o que acontece que se o Estado não fizer suas ações voltadas para a da cultura, nós comprometemos um setor que ainda está se desenvolvendo, porque a Secretaria de Cultura tem um problema sério na cidade de São Paulo, que ela não é efetivada como lei, ela é uma portaria. E essa portaria é ruim para uma cidade, a secretaria está baseada numa portaria, que é uma sanção de um prefeito. Mas nessa portaria fala do sistema de cultura, fala do plano de cultura, fala do conselho de cultura, que não são efetivados na cidade de São Paulo desde o ano de 2017, porque foi colocado essa portaria a partir de 2016, final da gestão do PT com o Haddad. Depois a gestão do Bruno Covas assume com o Dória, e o Bruno Covas assina a portaria para a Secretaria de Cultura. E isso aqui, a Secretaria de Cultura tem todo o seu aporte como portaria. Isso é um problema e precisa resolver, além que essa gestão ela está se findando, né? E a gente sabe que tem orçamento na cidade, tem dinheiro, só que a gente não vê acontecendo. Tanto que tem não só a área da cultura, todas as áreas têm alguns problemas. Mas para eu não ficar aqui
passando informações, só falando, eu vou ler o que a gente apresentou como conselho e vou ler também a lei do plano emergencial. É óbvio que nós estamos fazendo para auxiliar também a outros municípios e outros estados para saber como a cidade de São Paulo está agindo e o mais importante para nós, tem que atingir a periferia, os artistas que são o suporte da área artística, né? Se você tem um chamado grande artista, referenciado pela indústria cultural, você tem milhares de artistas que faz aquele artista acontecer. Exemplo que eu quero dizer, se tem um artista principal do trap, é porque tem uma cena do trap. Se tem um artista principal do reggae, porque tem uma cena do reggae. Se tem um artista principal do circo, porque tem uma cena do circo, do teatro, do hip hop. Então, se tem alguns, é porque tem uma constelação aí que ela banca a existência desse tipo de artista. Então, é uma cena que está aí e a gente precisa compreender. E a gente também tem que compreender que cultura não é só música, né? Que é outro problema, que a gente tem uma leitura de cultura da área de música e fala de música. Não, a cultura é conhecimento, né? E são várias áreas que faz o conhecimento acontecer, desde a pintura, da música, da dança, várias formas que o ser humano encontrar. Mas agora eu vou primeiro ler a lei que nós processamos aqui para a lei emergencial. Eu vou fazer uma leitura na íntegra dela, para as pessoas conhecerem, porque é mais legítima essa leitura. E aí, esse vídeo serve para outras pessoas saberem o que nós estamos dialogando, etc. Vamos lá. A lei que nós estamos dialogando é ela conhecida como Lei 343, de 2020. Mas ela é a Lei Emergencial Cultural da cidade de São Paulo, para auxiliar os artistas e todos os fazedores de cultura. A Lei Municipal de Emergência Cultural, durante o período da pandemia do Covid-19, só um instante aqui, deixa eu só, senão vai atrapalhar aqui o nosso diálogo. Pronto, aqui. Vou ler na íntegra. O projeto-lei cria a Lei Municipal de Emergência Cultural durante o período da pandemia do Covid-19 e dá outras providências. A Câmara Municipal de São Paulo decreta. Artigo 1. Fica autorizado o Poder Executivo a criar o Programa Municipal de Emergência Cultural da cidade de São Paulo durante o período da pandemia Covid-19, que já se dura já para 4 meses daqui a pouco. E é uma calamidade, né? Não esquecendo que a própria secretaria, a própria prefeitura acabou de fazer uma pesquisa e eles constaram que tem mais de 1 milhão de pessoas contaminadas nas periferias de São Paulo. Então, se o dado nacional é 1 milhão, então nós já temos 2 milhões. Já alcançamos os Estados Unidos, porque tem subnotificação aqui no Brasil. Vamos continuar aqui na lei. Artigo 2º. O Programa Municipal de Emergência Cultural da cidade de São Paulo, durante o período da pandemia Covid-19, constituirá nas seguintes ações. 1. Um apoio emergencial aos trabalhadores da cultura. 2. Um apoio emergencial das organizações da cultura. 3. Apoio emergencial para equipamentos comunitários de cultura. Artigo 3º. O apoio emergencial aos trabalhadores da cultura constituirá em auxílio pecuniário ao valor de R$600 mensais, destinado aos artistas que desenvolvem atividades culturais comunitárias no âmbito do município de São Paulo nos últimos 2 anos, a serem pagos por 3 meses no valor de R$1.800, atendendo até 50 mil trabalhadores. Para chegar a 50 mil trabalhadores, a Secretaria de Cultura precisa fazer o cadastro e precisa atingir todos, porque tem muito artista que não participam das ações do Estado. Então, isso é para atingir as pessoas que tocam teclado em restaurante, para o pessoal do forró, um monte de gente. Quem não tem acesso, o pessoal da população de rua,
não é uma coisa exclusiva para quem tem acesso à Secretaria de Cultura, para todos, toda a classe da cidade. Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de Cultura, no lançamento do chamamento, apresentará lista dos artistas com quem a pasta já se relacionou por meio de contratação artística, inscrição no SP Cultura, convênio e termo de parceria ou trabalho voluntário. Segundo parágrafo, os trabalhadores que não tiveram no rol previsto no parágrafo anterior, pessoas que nunca tiveram contrato com a Secretaria de Cultura, deverão comprovar a realização de atividades na área da cultura por meio idôneo, com fotografias, audiovisual, cartazes e outros que sejam possíveis de aferição pela Secretaria de Cultura, indicando a data da realização, atividade cultural desenvolvida e o público presente. Então, todos os artistas, porque hoje todo mundo tira uma foto, etc., prove, eles fazendo o cadastro, a pessoa provará que é artista de verdade. Então, ela tem uma foto que ele tocou num bar, ele tem a foto que está numa quermesse, etc., etc. Então, todo esse material artístico que a pessoa fez durante todo esse tempo que ela faz a sua arte, comprova que ela é artista. Então, isso não dá abertura para pessoas que não são do campo da arte, da área da cultura, participar sem fazer parte. Não é uma chance de oportunistas. Ao contrário, é para um setor econômico do país e da cidade. O decreto regulatório irá dispor sobre a forma de encaminhamento dos documentos necessários para inscrição e comprovação de atuação prevista nesse artigo. Então, a Secretaria de Cultura cria, aprovando a lei, ela cria a fórmula de cadastro. Artigo 4º. O apoio emergencial às organizações de cultura constituirá com auxílio pecuário de R$ 3.000 mensais, destinado às organizações sociais que desenvolvam atividades culturais comunitárias no âmbito do município de São Paulo, nos últimos 2 anos, a serem pagos por 3 meses, no valor total de R$ 9.000, atendendo a 7.000 organizações. Então, isso já é para os espaços de cultura. O pessoal que faz sarau, o pessoal que tem casas, espaços culturais, cineclube, pequenos teatros, bibliotecas, etc., que são independentes e que já atuam voltado para a área da cultura. São seus espaços culturais no território paulistano. A Secretaria de Cultura, no lançamento do chamamento, apresentará a lista de entidades e organizações com quem a pasta já se relacionou por meio de contratação artística, inscrição no SP Cultura, convênio ou termo de parceria. As organizações de cultura que não tiveram no rol previsto do parágrafo anterior deverão comprovar a realização de atividades na área da cultura por meio idôneo, com fotografia, audiovisual, cartazes e outros que sejam possíveis de aferição pela Secretaria de Cultura, indicando a data da realização, local, atividade cultural desenvolvida e o público presente. Então, esses espaços culturais que nunca conseguiram fazer contrato com a Secretaria de Cultura, eles provam a sua atuação como espaço cultural, da mesma forma que os artistas independentes também. O decreto regulatório irá dispor sobre a forma de encaminhamento dos documentos necessários para a inscrição e comprovação da atuação prevista. Apoio emergencial a equipamentos comunitários, que constituirá um auxílio pecuário de R$ 1.500 mensais destinado aos coletivos de cultura que possuem equipamentos comunitários abertos ao público durante 2 anos no âmbito do município de São Paulo, a serem pagos por 3 meses no valor total de R$ 4.500, atendendo a 2.000 espaços. Então, fóruns, espaços independentes também terão auxílio, porque esses espaços também atuam em prol da cultura. Esse auxílio que está sendo colocado aqui é auxílio para conseguir pagar a conta de luz, tem gente que paga aluguel, etc., para manutenção daquele espaço, para ele não
vir sucumbir, porque nesse momento é tão emergencial a área da cultura que a estrutura ainda está se desenhando, não é uma coisa sólida no país ainda, politicamente, na sua estrutura, está se consolidando ainda, e o Covid-19 vem criar uma situação calamitosa na área da cultura. Então, isso é para dar a manutenção dessa coisa que é uma resistência a fazer cultura no país. A Secretaria de Cultura, no lançamento do chamamento, apresentará a lista de coletivos com o mapa da cultura. Os coletivos de cultura que não estiveram no rol previsto do parágrafo anterior deverão comprovar a existência do equipamento comunitário de cultura por meio idôneo, com documento de propriedade, posse ou locação, ou ainda fotografias, audiovisual, cartazes e outros que sejam possíveis de aferição pela Secretaria de Cultura, indicando a forma de se organizarem. Decreto regulatório irá dispor sobre a forma de encaminhamento dos documentos necessários para a inscrição e comprovação de atuação prevista nesse artigo. Artigo 6º, as despesas decorrentes da implementação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Então, isso aqui está assinada pelo vereador Alfredinho, Juliana Cardoso, Antônio Donato, só que também já há vários vereadores assinando, porque a coautoria é uma emergência voltada para a cultura da cidade de São Paulo. Como a 1075 foi todos os deputados federais, menos do Partido Novo, eles assinaram a coautoria da 1075, no Senado passou com coautoria de todos os senadores, agora vai ser sancionada pelo presidente da República, ele tem agora, se não me engano, 5 dias para aprovar pelo acordo, então essa lei em São Paulo tem o mesmo significado, é o apoio de todos os vereadores em prol dos artistas da cidade de São Paulo, em parceria com o Poder Executivo, que é a Secretaria de Cultura, e melhor, a Prefeitura de São Paulo, né, com o senhor prefeito Bruno Covas. A justificativa para o decreto. São Paulo está atualmente em situação de emergência e calamidade pública, em decorrência da edição do decreto 59.283, de 17/3/2020, do excelentíssimo senhor prefeito do município. Tal situação é proveniente da pandemia do chamado coronavírus, Covid-19, que pela potencialidade de malefícios à saúde dos municípios, tem que deixado em pânico nossa sociedade. Por outro lado, São Paulo é referência mundial na cultura por sua pujante diversidade cultural, cultura comunitária, riqueza nas manifestações culturais, pela possibilidade de encontros de diferentes culturas em uma só cidade. Esse contexto próspero para a cultura brasileira e para a economia cultura e é gerado pelos trabalhadores da cultura e seus respectivos coletivos, grupos, associações, espaços base de cultura, somando a relevantes políticas voltadas para a cultura construída historicamente pelos movimentos sociais da municipalidade. De acordo com o PNAD, contínua em 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicou que o setor como um todo emprega 5.200.000 pessoas, ou 5,7% da força de trabalho ocupada no país, incluindo artistas, produtores, gestores, técnicos, equipes de segurança, apoio, entre muitas outras categorias. Isso equivale a cerca de 367 mil trabalhadores no município de São Paulo, considerando a força de trabalho de 6 milhões e 500 milhões de pessoas, segundo a Fundação SEAD, em 2019. É importante ressaltar que a economia da cultura é a parte do setor cultural que tem alicerces firmado nessa mão de obra
e com ela movimenta milhões de reais no município, estimulando outros setores como o turismo, gerando novos empregos e impostos. Contudo, a economia da cultura é constituída majoritariamente de trabalhadores informais autônomos com estabelecimentos de relacionamento de trabalho via MEIs ou associações culturais. Com a paralisação do setor de cultura, esta mão de obra foi desligada das empresas da economia da cultura. Muitos trabalhadores da cultura sofrem com a informalidade, ao passo que nem todos tiveram acesso ao auxílio emergencial do governo federal. Por outro lado, em um momento em que as pessoas estão distanciadas com o distanciamento social, as consequências físicas, sociais do fato das pessoas passarem mais tempo em sua casa são de grandes proporções. Portanto, apoiar de forma emergencial os trabalhadores da cultura significa remediar municípios em situação de calamidade, emergência e também alicerce da economia do município, setor que será fundamental para a retomada das atividades econômicas no período pós-pandemia Covid-19. Tendo em vista que a municipalidade, como a lei orgânica, compromete a garantir todos os exercícios de direitos culturais e acesso às fontes de cultura, observado o princípio da descentralização, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais. Do mesmo modo, são de diversas leis esparsas no município de São Paulo que, mais do que legislar, firmam um verdadeiro compromisso de adotar medidas de preservação das manifestações e dos bens de valor histórico, artístico e cultural, tanto os bens de natureza material e imaterial, tomado individualmente ou em conjunto, relacionado com a identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Desta forma, nobres vereadores, apresentamos este projeto-lei para apreciação das comissões pertinentes e discussão em plenário, por entender que o mesmo representa uma necessidade atual e urgência. Pedimos urgência na tramitação dessa lei e a gente está nesse diálogo desde 19 de 2020. Né? Então, aqui é a bancada do PT que assinou, são os 3 vereadores, Alfredo Alves Cavalcantes, vereador Alfredinho, Juliana Cardoso, vereadora, Antônio Donato Mardomo, que é vereador, só que essa lei, quero reforçar a vocês, nós estamos buscando a coautoria de todos os vereadores, né? Então, eu fiz a leitura, só aconteceu algo que eu não queria que tivesse acontecido, mas fiz a leitura da lei e eu fiquei em primeiro plano, mas eu queria que vocês vissem o texto. Mas tudo bem, eu já fiz a leitura e agora eu vou fazer a leitura do documento do Conselho de Cultura, que a gente apresentou também. Mas o que eu quero reforçar primeiro, que nós do Movimento de Cultura, como sociedade civil, nós estamos criando as situações, estamos colocando todos os documentos, tudo que é necessário em prol dos artistas. Já fazem 4 meses, desde o começo de março. Estamos tentando dialogar com a Secretaria de Cultura em prol de todos os artistas, de todas as áreas, de todos os formatos. E a sociedade civil, que somos nós, temos que estar junto nessa e falar com os legisladores para aprovar a PL 343. Qual a situação dela? Ela ainda não foi apresentada em nenhuma comissão, porque tem um diálogo entre o legislativo, sociedade civil, que somos nós, e o executivo, que é a prefeitura. De ter um acordo que a Secretaria de Cultura lesse esse documento junto a uma PL do vereador Vespoli, eles lessem o documento, entendessem o documento, depois traziam esse documento para dentro da Câmara Municipal, que aí vira um documento da sociedade civil, com o legislativo e com o governo executivo. Lembrando que o legislativo e governo executivo são representações de partes da sociedade, por isso que é partido. Então, eles não são lá privados, eles não estão no setor privado, como fosse uma empresa. Eles têm, a partir da Lei 37 da isonomia,
que eles são obrigados a cumprir as leis. Eles não estão lá em pessoa, não tem que favorecer a eles, tem que favorecer a sociedade. E nós, como sociedade, estamos esperando essa resposta para todos nós. Mas ainda a Secretaria de Cultura, ela ainda não deu essa resposta. Isso eu estou falando de 4 meses, e se tem uma situação de emergência, a área cultural está em calamidade. Já chegamos a esse ponto. Porque já está se passando tempo, a cidade de São Paulo já tem muita gente nas ruas sem máscara, correndo risco, só que o Covid-19 está muito alto, falecimento gigantesco, tem mais de 50 mil pessoas falecidas no país, nós temos mais de, hoje daria para falar 2 milhões de pessoas, mas oficialmente tem 1 milhão de pessoas contaminadas, é muita gente. E pelos dados da própria Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo já tem 1 milhão de pessoas que são contaminadas pelo Covid-19. Só que não pode estar, o Estado precisa atuar, porque não depende de nós. E o Estado é nosso dinheiro. O dinheiro público é nosso. Nós que geramos esse dinheiro público. E está na hora desse dinheiro, porque a gente faz uma poupança para uma necessidade, pegar o dinheiro e nos acolher nesse momento, como muita gente está fazendo. E então temos que pensar que o dinheiro do Estado é a mesma coisa. Nós pagamos impostos, é uma poupança que agora nós necessitamos que nos acolha, porque o dinheiro é nosso, não é de ninguém, ninguém é dono dele como indivíduo. Não é do Bruno Covas, não é do Dória, não é do Bolsonaro. É da sociedade esse dinheiro, não é dos deputados, não é dos vereadores, é da sociedade. Esses representantes pela democracia representam o povo, tem que direcionar essa economia ao povo, não a empresas. As empresas, se elas querem o que elas querem, elas colocam produto nas ruas, e se o produto tiver uma qualidade, as pessoas vão comprar, certo? E cultura é direito, né? E além da gente ter um problema mais sério ainda, que tem uma cultura negativa no país, que é a cultura das instituições de segurança pública. Temos 98 pessoas que foram executadas mesmo com Covid-19. O número é mais alto do que o ano passado, a atuação das instituições de segurança pública, mesmo diminuindo o que eles chamam de violência, né? Os crimes que eles falam. Diminuiu o crime, mas a instituição de segurança pública aumentou os crimes institucionais, que nela está enraizado o racismo institucional. Precisamos mudar a política de segurança pública. Não precisamos mudar outras coisas. A forma da política de segurança pública está errada no país. Esse é o erro. E ela é racista. Precisamos resolver isso. Ela é racista e criminaliza pobre. Mas deixa eu agora, vou para o conselho, que eu estou mais num bate-papo hoje mesmo com todo mundo. Deixa eu abrir aqui o documento do conselho. Aqui. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só abrir aqui uma parte, porque para não dar erro. Não está de outra forma. Isso daí. Então agora eu vou ler o conselho que a gente apresentou, mas eu vou explicar coisas básicas do conselho. Esse conselho era para ser efetivado na cidade de São Paulo desde 2017. Ainda mais porque a estrutura da Secretaria de Cultura está baseada no sistema de cultura, que não foi efetivado, no plano de cultura, que não foi efetivado, com o fundo de cultura, que não foi efetivado, e também o Conselho de Cultura, que também ainda não foi efetivado. Então, a política de cultura tem problemas porque você não efetivou a política dela. E o município não atua assim. A política prometida pelo governo Dória e Bruno Covas foi somente de aumentar público nos espaços culturais do município de São Paulo. Só que a função da cultura da cidade de São Paulo não é essa, porque é essa base no entretenimento.
Então eu faço um grande show, coloco muito dinheiro público nos grandes shows, eles dão resultados, e aí eu falo, foi 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, mas foi um grande show, e não é essa a política cultural. A política cultural está baseada em ter aumento de público, sim, mas também tem que ter pesquisa para garantir a memória da cultura da cidade de São Paulo. E o que eu falo de pesquisa é os grupos culturais, o jeito que os bairros atuam, como que a cultura locais, como é a loucura da periferia. Isso aí precisa ter em memória, e precisa fazer essa memória é feita com pesquisa dos próprios movimentos culturais da cidade, pode fazer, tem que promover. Além que tem que ter difusão de todas as áreas culturais da cidade, os movimentos culturais, todos os formatos, seja funk, forró, seja teatro, seja museu, seja qualquer que isso são patrimônios imateriais da cidade, e a cidade faz isso. E além da difusão, tem a promoção da cultura, que é isso. O grande artista da indústria cultural, ele tem toda a estrutura empresarial por trás dele que faz ele ser um grande artista. A função da Secretaria de Cultura é o inverso. Ela investe nos novos artistas e outras áreas que não é um negócio para a indústria cultural. O próprio hip hop mesmo, o rap. O rap a gente vai, como eu estou falando aqui, eu vou falar sobre a questão do genocídio, às vezes eu vou discutir sobre a parada da segurança pública, sobre a drogadição, etc., que isso, às vezes, para o mundo da indústria cultural, publicitário, não é um bom negócio, não tem uma boa imagem, como eles falam. E o Estado já vê diferente, o Estado entende que aquilo faz parte da cultura do país, tem valores culturais ali, porque cultura é conhecimento, então o Estado tem que atuar nessa parte. Só que a Secretaria de Cultura, nesse momento, ela só faz eventos, e os eventos que todo mundo já conhece, são artistas que estão na televisão. E aí, como está o restante das pessoas? Certo? Agora eu vou ficar esticando o chiclete, eu vou ler o projeto que a gente apresentou hoje, que é o projeto do Conselho de Cultura. Conselho Municipal de Cultura, a proposta dos movimentos culturais para substituição do projeto-lei 1240 de 2015. E a gente apresentou no dia 4/3 de 2020. Nesse projeto, a gente considera que o Conselho de Cultura, para a política de cultura, tem que ter 8 cadeiras do poder público, que são uma pessoa do gabinete, o pessoal da programação, pessoas dos equipamentos culturais, pessoas do patrimônio e memória, pessoas da formação, dos fomentos, os funcionários da Secretaria de Cultura e membro da Cultura, Educação da Câmara Municipal. Essa é a parte do poder público. Aí tem os colegiados setoriais, que seriam 7 assentos da música, do teatro, da dança, do circo, da literatura, das artes visuais e audiovisual. Teria mais 7 assentos dos colegiados de movimentos, que seria hip hop, samba, forró, reggae, cultura viva, culturas tradicionais populares e capoeira. E o colegiados territoriais, 5 assentos, norte, oeste, centro, leste e sul. E teria a câmaras técnicas consultivas, que é a Câmara Técnica da Mulher, étnico-racial, diversidade, educação, esporte e lazer, desenvolvimento, planejamento e finanças, juventude, pessoa com deficiência, criança e adolescente. Aqui, deixa eu só ver. Opa, aqui, isso. Aí a gente ressignificou, então diminui o número de cadeiras, que eram 50, mas ficaria 8 assentos do poder público, 7 assentos do colegiado, 11 assentos do colegiado de movimentos, e aí aumenta os movimentos, fica hip hop, samba, forró, reggae, cultura viva, cultura tradicional e popular, capoeira, rock, carnaval, cultura indígena e culturas negras. Colegiado
territorial, norte, leste e oeste, e câmaras consultivas, direitos humanos, educação e lazer, saúde e desenvolvimento, economia criativa. Total seriam 31 assentos com representantes fixo ou rotativo com voz e voto. 8 provenientes do poder público, 18 da sociedade civil organizada, movimentos, cooperativas, sindicatos, etc. 5 assentos provenientes dos territórios, 4 câmaras técnicas de conselhos municipais ou secretarias, suplentes somente têm o voto caso estejam ocupando o assento do titular. Prerrogativa da gestão do Fundo Municipal de Cultura, os moldes da CMDCA, então esse conselho também cuidaria da gestão do Fundo de Cultura. Na construção da PL substitutivo, definimos que não teremos assentos para públicos etário, idade, ou especiais para evitar multiplicidade e a quantidade dos assentos, e tornar o poder decisório inviável. Foi proposto 5 membros assentos territoriais para garantir um princípio de construção da PL substitutivo e com um conselho quantitativo de 25 a 30 membros para garantir a gestão e a capacidade de deliberação do conselho. Aí está o formato das escolhas do secretário. O secretário escolhe o gabinete, promoção, equipamentos culturais, patrimônio, memória, formação e fomentos. Eleitos vereadores membros da comissão, eles também decidem quem participa. Os setoriais, né, que aí garante a participação da sociedade civil em tudo. Possui 7 assentos compostos de 7 membros, rotativo com voto e voz. Cada membro de um setorial é indicado por um colegiado. O colegiado de cada setor é composto por organizações coletivas culturais sem fins lucrativos, cadastrados de acordo com os requisitos definidos na regulação da reunião do Conselho Municipal de Cultura. Os respectivos colegiados definem os critérios de escolha dos membros e a quantidade de membros. Colegiado de teatro, exemplo, 2 membros de teatro, 2 membros de teatro de rua, membros do teatro da criança e adolescente, um da entidade representativa X. Aí esse grupo indica um, e aí eles vão estar no assento da cadeira do teatro, é um exemplo. Artes visuais, a mesma coisa, eles indicam um, e aí coloca na cadeira das artes visuais. O colegiado dos fóruns e movimentos possui 11 assentos, composto de 11 membros rotativos com voz e voto. A cada reunião do conselho, um membro diferente do colegiado fórum pode ser indicado para participar. Os respectivos fóruns colegiados definem o critério de escolha dos membros titulares e colégios que podem ocupar o assento do movimento. A intenção é que a gente reforce a atuação política no território paulistano. Então, os fóruns começam a ter mais importância porque eles terão efeitos nos conselhos, e aí os fóruns seriam abertos para toda a sociedade, lógico. Exemplo, fórum de hip hop teriam 50 participantes, e esses 50 participantes decidiriam quem representaria no assento do conselho nesse momento. O fórum da capoeira subsequente, o fórum dos pontos de cultura subsequente, e assim vai. Tradicionalmente, os fóruns são abertos para a participação de interessados. São espaços de representatividade validando pela legislação da cultura. Entendemos que o importante é ter titularidades fórum no Conselho para que haja formalização do poder público com a publicação dos nomeados em diário oficial. Porque também tem uma situação, para não haver perseguições a fóruns, né, às organizações municipais, quem se organiza politicamente não ser perseguido pelo poder executivo, e eles inventam os seus representantes e falam que a sociedade civil organizada não tem poder de atuação, sendo que eles são um partido, e um partido é uma sociedade organizada. Não percam isso de foco. Quem está no Estado é um grupo político. Para tornar a representatividade democrática e garantir a formalização, sugestões de cada fórum
referente a mais de 10 titulares, também levaremos a consideração que a participação é voluntária e depende da disponibilidade. Então, isso obriga todas as áreas culturais a formarem seus fóruns, seja hip hop, samba, forró, capoeira, reggae, cultura viva, culturas tradicionais, rock, carnaval, cultura indígena e cultura negra. E nesses fóruns eles decidem quem será os representantes nos diálogos com as situações do Conselho na cidade de São Paulo. Isso dá uma força para o Conselho atuar. E aí, além de ter também as atuações do conselhos territoriais. São 5 colegiados territoriais, norte, sul, leste ou oeste. Cada colegiado territorial tem um assento no conselho, totalizando 5 assentos. Os representantes dos colegiados são rotativos, ou seja, cada colegiado pode indicar um representante diferente a cada reunião. Foi proposto 5 membros, assentos territoriais, para garantir um princípio de construção da PL substitutivo, com um conselho da quantidade de 25 a 30 membros para garantir a gestão e a capacidade de deliberação. Só quero reforçar que essa lei ainda está sendo aprovada na Câmara. Nós estamos propondo uma lei, aí essa lei sendo aprovada, depois tem a execução dela. Não, isso não está ainda fixo na cidade, é o Movimentos Culturais que está propondo. Os colegiados territoriais foram formatados para dar contingência de diferenças geográficas, populacionais e culturais existentes na cidade. Os colegiados territoriais são constituídos por representantes indicados pelos conselhos das casas de cultura, então aí o sistema de cultura começa a funcionar, existentes na subprefeitura. Na ausência das casas de cultura, o conselho participativo é indicado um dos seus membros para serem representantes. O objetivo desses representantes é fazer a voz do território no conselho, dar voz à relação dos municípios trabalhadores da cultura com o poder público no território. Os colegiados territoriais refletem a quantidade de subprefeituras, essas constituídas numa relação de território X da população. Portanto, o colegiado territorial norte é menor do que o colegiado territorial leste e que tem mais subprefeitura. A cada reunião do conselho é escolhido um representante, um suplente a cada colegiado territorial para participar. Como é escolhido um representante do conselho de cada casa de cultura para participar do colegiado territorial, quando existir mais de uma casa de cultura no território, na subprefeitura, cada conselho da casa indica o seu representante. Então, tem que haver um diálogo de toda a área da cultura em todos os lugares, desde fora, nas casas de cultura, nos conselhos de cultura. Então, e aí a política, ela toma conta, a política cultural toma conta da cidade e vai formando algo importante para a cidade de São Paulo, né? De repente a gente consegue tornar real mais cultura e menos viatura. Os indicados sempre devem ter representatividade e suplentes eleitos no seu respectivo conselho das casas de cultura ou conselho participativo. Outra coisa também é a ideia de não fazer esses conselhos que tem gente que só vai participar de um conselho para uma representatividade X, mas o conselho não funciona. E para funcionar precisa ter atuação, porque o conselho ele é mais forte pela Constituição, eles têm uma força importantíssima, até às vezes maior do que a vereança, né? Desde que esteja bem organizado, né? Agora, uma coisa conversa com a outra, não existe atuações políticas isoladas na organização do Estado burguês que nós vivemos. Democrata. Exemplo de formas de composição dos membros territoriais, colegiado territorial norte. Isso aí é um exemplo. O colegiado composto por 7 membros e assentos por uma subprefeitura. Cada reunião do conselho, um membro do colegiado pode ser indicado para participar. Também é escolhido um suplente, no caso da ausência do indicado. Então, tem a reunião, fizeram a reunião, aquele fórum ou aquele conselho, aí indica 2 pessoas para participar do conselho da pauta que está ocorrendo naquele tempo. O conselho da Casa de Cultura existente na subprefeitura indica o representante que deve ser membro eleito do respectivo conselho. E aí o Conselho das Casas de Cultura também indica
uma pessoa. Na ausência da Casa de Cultura, o Conselho Participativo, então tem os Conselho Participativo, indica um representante. E aí eles indicam para o colegiado territorial, então ele representa todos os municípios, todos os municípios não, todas as localidades daquela zona territorial de São Paulo, tipo Zona Norte, Freguesia do Ó, Jaçanã, Tremembé, Vila Maria, Vila Guilherme, Perus, Pirituba, Casa Verde, Cachoeirinha, Santana, Tucuruvi. Eles dialogam e aí indicam, nesse caso, o colegiado, composto de 7 membros, assentos por subprefeitura, todos esses 7 podem ocupar o conselho já na sua respectiva rotatividade. Aí eles indicam um para o assento rotativo, com voz de voto no conselho territorial, depois o conselho maior, certo? Na verdade, só estou fazendo a leitura do documento que a gente apresentou e tem vários detalhes, ele está em construção. Tudo está em construção, está sendo negociado com o legislativo e a participação tem que ser democrática. Aí o colegiado dos movimentos. As câmaras técnicas são órgãos de apoio técnico do conselho, são convocados para prestar informações e dar recomendações técnicas de suas áreas. Quando não estão convocadas, os membros das câmaras podem acompanhar o trabalho do conselho com caráter facultativo e podem ter voz. Identificamos 17 áreas técnicas. Aí as áreas técnicas dentro da formação da estrutura do conselho. Direitos humanos, juventude, crianças e adolescentes, população em situação de rua, LGBTI, pessoa idosa, imigrantes, promoção da igualdade racial, mulheres, educação, esporte, lazer verde, desenvolvimento sustentável, território e desenvolvimento urbano, planejamento, orçamento e gestão, turismo, pessoa com deficiência e saúde. Então, essas câmaras, dependendo do que está em debate no conselho, alguma dessas câmaras vai ser ouvida, elas que dão conselho ao conselho na sua atuação. Exemplo, você tem uma situação de cultura para criança e adolescente. Então, aos grupos da criança e adolescente formado na cidade, eles são consultados e eles têm o poder de voz e aí é dialogados com o conselho para ter a representatividade necessária para a atuação daquela tal política. Sugerimos que sejam organizadas em 4 câmaras técnicas: direitos humanos, educação, saúde, desenvolvimento e economia. E aí pega esse conjunto e elas vão ficando na estrutura numas pastas grandes. Então fica uma pasta de direitos humanos, educação, saúde, desenvolvimento e economia criativa. Mas nós compreendemos que todos esses diálogos, a política é transversal, tem uma transversalidade. Você dialoga, mas é óbvio que uma coisa dialoga com a outra. Mas essa organização precisa ser para facilitar a gestão do Conselho de Cultura do município de São Paulo. Cada área técnica é formada por uma triade, sendo um indicado pelo poder público, 2 membros indicados pelos respectivos conselhos ou órgãos de representatividade da sociedade civil. Porque essas áreas também têm conselhos, né? Não podemos esquecer. Então, dialoga com os conselhos dessas áreas também. Quando uma área técnica ter status de secretaria, o representante do poder público é indicado pelo secretário. Por exemplo, atualmente a área técnica pessoa com deficiência é uma secretaria, portanto, o representante indicado pelo secretário da pasta. Quando a área técnica estiver dentro de uma secretaria ou o coordenador da área, será o representante do poder público. Por exemplo, a área técnica de promoção e igualdade racial está dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Portanto, o coordenador da promoção da igualdade racial é o representante exclusivo da pauta. E aí depois tem a Câmara da Educação também, Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Educação, Esporte e Lazer, a Comissão da Educação, tem os conselhos, então todos os conselhos, e tá aqui. Resumo, o que eu estou passando aqui, é óbvio que eu sei como que é complexo esse temático que eu estou dialogando aqui, mas é para essas informações estarem
para todas as pessoas terem acesso ao que nós estamos apresentando. Isso é o movimento de cultura que está organizando até a parte tem algumas coisas que quem teria que fazer a atuação seria o poder público. Mas a gente está entregando tudo organizado para eles, entende? A gente organiza, coloca textualmente, tecnicamente, juridicamente, como um movimento, para tudo isso na busca da efetivação da política pública. Então eles não podem falar os movimentos são desorganizados. Não, a gente entrega as coisas organizadas, por quê? Porque o movimento cultural é feito por pessoas, e as pessoas são as mesmas pessoas que estão no poder público, porque o poder público, se tem pessoas da academia, os movimentos têm pessoas da academia, porque todos são cidadãos, né? Todos têm acesso, e o mais importante, todos têm conhecimento. Não significa que uma pessoa que está numa academia X, que está eu vou fazer essa fala mais tranquilo, eu não estou desclassificando, porque todo mundo que estuda é importante, e eu sei a importância da academia, mas a pessoa que está na PUC, ela tem uma informação importante, mas quem está na Uninove também tem, porque quem atinge a Uninove é a periferia, né? A PUC já é mais difícil atingir, não que a periferia não atinja, mas para atingir é uma coisa de louco, e no Uninove as pessoas estão produzindo conhecimento. E, além da academia, dentro das escolas públicas também tem conhecimento. Além das escolas públicas, dentro dos territórios também tem conhecimento. Além dos territórios, as pessoas da população em situação de rua têm muito conhecimento, porque são pessoas. E a gente tem que dialogar, e a política é para todos os cidadãos. E vou terminar aqui, não esquecemos, o servidor público no restaurante Estado serve, ele não pode ser servido. E a gente tem que inverter isso. A gente vai vivendo para servir o servidor público. Aí o servidor público fala para nós, não, o Estado não tem que servir. Se o Estado não tem que servir, o que ele está fazendo ali? Né? E a gente tem que parar de cair nesses golpes, nessas mentiras. Né? Porque o servidor público não tira dinheiro do bolso dele, ele tira do bolso dos impostos, que é o nosso dinheiro, certo? E a função daquelas pessoas é trabalhar para a sociedade, não contra a sociedade. Perfeito? Eu agradeço, eu sei que o que eu fiz é sistemático, mas faz parte. Eu acho que a intenção é que as ideias circulem por aí, porque é politização de base mesmo. Então nós vamos usar as estruturas de politização de base, que é isso que o Fórum de Hip Hop faz. Vai ter mais lei, vamos ler mais coisa, tudo que nós tiver acesso, achar que as pessoas têm que saber, vamos falar, e vamos falar do nosso jeito também. Para uns compreende, outros nem sabem o que eu estou falando, mas estamos trocando ideia da nossa forma para chegar a mais gente. E quanto mais gente estiver dentro, mais forte nós estamos, porque a sociedade somos todos nós. A sociedade ela não é empresarial, as empresas são importantes, mas eu quero saber se as empresas vão dar respostas para 14 milhões de desempregados, se elas vão dar resposta para o número de desempregados maiores que vai haver agora com o Covid. Isso não é a função das empresas que fazem negócio, isso é função do Estado. Há dinheiro no Estado voltado para os seus cidadãos, a nossa grande poupança. E a nossa grande poupança pensada na Prefeitura de São Paulo são 68 bilhões de reais, que tem que chegar à cidade. E tem que parar a violência contra a população de situação de rua, porque está muito sério o debate. Estão quebrando o braço das pessoas, o Estado de São Paulo está desocupando prédio, a gente tem uma denúncia atrás do outro. Está havendo fogo no Jaraguá, a gente tem que ficar muito esperto. Tem gente aproveitando o tempo do Covid para enganar a gente, porque a gente só está debatendo o Covid, mas nós temos que proteger todos nós. Temos que aprender em algum momento, alguma coisa com esse Covid. Eu acho que o aprender é se preocupar com o outro, porque é o outro que completa nós como sociedade. Obrigado e até a próxima. E só para terminar aqui, amanhã vai ter uma live com o seu Robson, nós vamos fazer um debate sobre a situação de rua. Vai estar o seu Robson, vai estar o pessoal da Defensoria Pública Federal, o pessoal da Defensoria Pública Estadual. E aí a gente tem que dialogar e aí a gente vai entender como está a situação da população de rua, porque tem gente com Covid, só que está tudo sendo mascarado. Perfeito?
Gratidão. Fiquem bem. Deixa eu só desligar aqui agora.